Tá filmando? Tá filmando? Testemunho. Vamos falar dele agora. Vai filmar? Filma. Bom, então agora já tendo tocado, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a minha história. Quando eu nasci, meus pais não sabiam que eu nasceria sem os dois braços. A minha mãe, ela descobriu na mesa de cirurgia, na mesa de parto. E as primeiras coisas que ela pensou foi como ele vai escrever e como ele vai apagar o que escreveu. Eu costumo brincar com ela que para um recém-nascido de 2 minutos de vida não é tão importante escrever e apagar, né? Mas ao mesmo tempo mostra pra gente que as coisas simples da vida fazem toda a diferença. Às vezes as pessoas precisam perder algumas coisas para começar a valorizar, né? E é um conceito muito triste. Eu acredito que esse momento é para nós evitarmos isso, para que a gente aprenda a valorizar o que temos sem precisarmos perder. E na mesa de parto, ela foi sedada, estava um pouco confusa, e quando acordou com o pensamento de cuidar de mim, de me ajudar. Meu pai também, ele recebeu a notícia de uma forma bruta, né? A enfermeira simplesmente me desembrulhou como uma coisa e não como alguém, como uma pessoa. E ele ficou bem chocado, bem impactado, mas ele também encontrou forças, né? Como a Estela estava falando aqui sobre Deus, ele encontrou essa força e fez toda a diferença na nossa história. E ao longo do meu crescimento, do meu desenvolvimento com os meus pais cuidando de mim, engana-se quem pensa que eles cuidaram com uma super proteção. Porque se eu fosse super protegido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. A minha criação foi uma criação onde eu era cobrado como uma criança que tinha, não os dois braços, mas a condição de desempenhar as coisas bem feitas, de um modo bem executado, né? Então, por exemplo, aquela fase ali dos 3 anos de idade, a criança quer pegar um copo com água sozinho. Eu tive essa fase. E aí eu ia ao copo, os copos eram de vidro, e eu ia até o filtro, pegava água, era aquele filtro de barro, né? Quase não se usa mais hoje, de torneirinha ainda, para ficar mais difícil. E aí eu pegava a água, tomava, deixava o copo lá, isso com 3 aninhos. E aí de vez em quando o copo caía e quebrava. Quem já quebrou o copo aqui? Todo mundo não é, mas vocês não têm mão? Se quebrar copo fosse coisa de quem não tem as mãos, então o restante não quebraria, né? Mas na verdade todos nós cometemos alguns erros, vários erros. E o que os meus pais me ensinaram é que mesmo que o copo caísse, quebrasse e fosse perigoso, eu precisava aprender a não quebrar os copos. Então quando caía e quebrava, ao invés de meu pai dizer, tadinho, é muito perigoso, como é que não vou deixar mais você fazer isso, os meus pais diziam para mim, estava arriscado dizer, né? Ô garoto, você não tem as mãos não? Vá lá, faz, continua fazendo. Então era mais ou menos assim. E eles me tratavam mesmo como se não houvesse uma limitação. E assim eu aprendi a me enxergar. Assim eu aprendi a ver que, se por um lado eu tenho limitações, trabalhando com essas limitações eu posso fazer coisas ilimitadas. Eu posso chegar a lugares altos, eu posso executar coisas que seriam improváveis, através da fé, através de Deus, como foi falado aqui. Então, eu comecei a me dedicar e a fazer as coisas do dia a dia, e aí chegou o período da escola, onde os meus pais me colocaram um pouco mais cedo, porque eu era muito ansioso para poder estudar, e eu estudei em escola regular durante toda a minha vida, não tinha adaptação. E a minha mãe, que estava apressada de me ver escrevendo, apagando, me ensinou a fazer algumas bolinhas com os pés, né? E eu tiro algumas lições disso. Nós estamos aqui com pessoas que trabalham na área da educação, que cuidam de pessoas. E às vezes, da nossa perspectiva, a gente não acredita que aquela pessoa vai alcançar, ou que ela pode conseguir. Mas a minha mãe acreditou, e mesmo com os pés, me ensinou a fazer bolinhas, a fazer desenhos. Então sempre acredite no seu aluno, sempre acredite
nas pessoas, porque elas podem te surpreender positivamente, né? E elas às vezes vão precisar do seu apoio, vão precisar da sua atenção, da sua dedicação. E ela me ensinou ali e tal, e eu fui para o colégio novinho, descobri duas coisas: que dava para escrever com o braço, teve uma atividade escrita, né? Os meus colegas foram para as carteiras e eu escrevi no chão, mas eu queria sentar com eles. Eu pedi, ela permitiu, e lá eu descobri que dá para escrever com o braço, é a forma que eu escrevo hoje, e que se não bastasse a dificuldade de não ter a mão, eu ainda por cima sou canhoto. Então, se já tem a dificuldade para o canhoto que tem a mão, imagina para o canhoto que não tem a mão. É só um pouquinho mais difícil. E ali eu fui tendo essas descobertas, que era possível, eu conseguia fazer as atividades que meus colegas faziam. E no início eu até ficava um pouco para trás, mas com a prática eu fui evoluindo. E chegou num ponto que não dava para saber quem não tinha a mão, né? Eu buscava, eu prezava por essa qualidade, por fazer as coisas normalmente, de forma fluida. E ali eu fui me desenvolvendo, crescendo, aprendendo conceitos, e veio uma fase bem conturbada na minha vida, que foi uma fase das cirurgias, porque eu nasci também com encurtamento no fêmur direito, 7 centímetros, e com a luxação no quadril. Então, o meu quadril era um pouco desencaixado, é um pouco desencaixado. E eu fiz algumas cirurgias para corrigir isso. Na primeira cirurgia que eu fiz, eu ganhei 7 centímetros, 6 centímetros e meio. Precisava de 7. Então, estava quase tudo perfeito, né? Aí eu fraturei o fêmur e perdi todo o alongamento que eu tinha feito por causa de uma imperícia médica. A médica, ao invés de consertar a posição do osso para engessar, ela simplesmente engessou como estava. E aí, além do encurtamento, além da luxação do quadril, eu também tenho um encurvamento no fêmur derivado dessa imperícia. Mas o que acontece? Anos depois, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, nessa época, e anos depois, com os meus 15 anos de idade, eu fui descobrir por que eu não tinha e não tenho 7 centímetros no fêmur direito. É porque é o que me permite ter uma postura adequada no meu instrumento, na guitarra. Então nós precisamos olhar as dificuldades, as provas da nossa vida e não enxergar um degrau para tropeçarmos, mas um degrau para subirmos de nível, para sermos, nós sermos, como se diz, promovidos, né? E alcançar coisas novas. Então hoje eu entendo tudo isso. Naquela época eu não entendia muito bem, não sabia muito bem como era. Mas tem uma coisa, eu sempre me apeguei muita fé, e eu não sou uma pessoa que gosta de questionar os propósitos. Eu gosto de me entregar pelo propósito, de olhar para a minha limitação, ver o que eu alcancei e saber que isso pode ajudar outras pessoas. Esse é o meu propósito, é o motivo pelo qual eu nasci com uma deficiência. Não foi um erro genético, não é uma falha no DNA da minha mãe, do meu pai, mas é um propósito de motivar e levar vida para as pessoas. Então, nesse período das cirurgias, eu não podia fazer o que uma criança da minha idade fazia, né? Que era correr, jogar bola, soltar pipa. Eu não podia porque eu ficava mais acamado. Mas o que eu fazia era me dedicar à fé. Eu sempre gostei de música. Quando eu estava operado, o meu avô me ensinou as primeiras notas do piano. Um pouco antes da cirurgia, ali também na fase da escola, 3, 4 anos de idade, os meus pais me deram uma bateria de presente. Então, com aquela bateria, eu comecei a me desenvolver na música também. E isso foi me motivando, me mostrando que eu podia aprender, que tinha jeito para mim. E a minha avó me ensinou um conceito maravilhoso, porque algumas pessoas, quando eu era criança, olhavam para mim na rua e falavam assim: ah, tadinho dele, porque ele não tem as mãos. E a minha avó sempre olhou para mim e disse: nossa, eles não sabem, mas está aqui as suas mãos, essas são as suas mãos. E a minha avó estava me ensinando, e na época eu também não entendia, mas hoje eu entendo, que as mãos não são só os dedos, não é só o osso, o músculo, os tendões, não é isso. A mão, ela tem um sentido de utilidade.
Então tem pessoas que têm as mãos, mas não conseguem ser úteis. Talvez tentando ser úteis, elas façam coisas que não são boas. Mas pela graça e através da gratidão, do amor, eu posso não ter a mão física, mas ter o sentido de utilidade das mãos, né? E de alguma forma, com a minha vida, o meu testemunho, a minha história, ser útil na vida das pessoas, né? No sentido da motivação, da dedicação. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui recebendo essa doutrina, esse ensinamento, e através disso, hoje eu estou aqui palestrando. Então eu quero tocar mais uma música para vocês e daqui a pouco eu vou continuar mais um pouquinho da história.